O dia em que um homem comum virou o ser humano mais velho do mundo por acidente, no final de 2019, em uma cidade pequena do interior do Acre, chamada Plácido de Castro. Um homem de má-idade chamado Raimundo Nascimento de Queiroz viveu um dos episódios mais surrealistas que se pode imaginar em tempos modernos. Ele não encontrou um tesouro enterrado, não ganhou na loteria, nem sobreviveu a um acidente impossível. Simplesmente perdeu seus documentos pessoais, RG, CPF, título de eleitor, e ao tentar tirar segundas vias, descobriu algo que o deixou atônito, segundo a certidão de nascimento oficial. Ele havia nascido em 12 de outubro de 1064. Isso significava que, no ano de 2019, Raimundo teria exatamente 955 anos de idade. Sim, você leu certo, 955 anos. Mais velho que qualquer figura histórica documentada. Mais velho que Matusalém da Bíblia, que teria vivido apenas 969 anos. Segundo o Gênesis, mais velho que qualquer avô centenário registrado pelo Guinness World Records. O problema? Raimundo era, na realidade, um homem de 55 anos. Trabalhador autônomo, pai de família, morador comum do Acre. O que havia acontecido era um erro burocrático tão grotesco quanto cômico. Um erro de digitação que transformou 1964 em 1064. Essa história, que viralizou em julho de 2020 pela imprensa brasileira, é um exemplo perfeito de como a burocracia pode criar absurdos dignos de comédia, mas também revela muito sobre o funcionamento, o mau funcionamento do sistema de registros civis no Brasil. Especialmente em regiões remotas como o Acre e o contexto, uma vida normal até a perda dos documentos. Raimundo Nascimento de Queiroz nasceu de verdade em 12 de outubro de 1964, na zona rural de Plácido de Castro, município acreano próximo à fronteira com a Bolívia. Na época, o Acre ainda era um território federal, só se tornou estado em 1962. E os serviços de cartório eram precários, feitos muitas vezes em condições improvisadas, com máquinas de escrever antigas e funcionários que registravam à mão ou com digitação manual limitada. Ele cresceu em uma família simples, de trabalhadores rurais e ribeirinhos, casou-se, teve filhos, trabalhou como autônomo, provavelmente em serviços gerais, frete, agricultura familiar, menos atividades comuns na região. Nunca precisou mexer muito na certidão de nascimento original, porque durante décadas os documentos secundários RG, CPF, carteira de trabalho eram suficientes para a vida cotidiana. Tudo mudou em 2019, quando Raimundo perdeu a carteira com todos os seus documentos. Sem RG nem CPF, ele não conseguia abrir conta bancária, receber benefícios sociais, renovar a carteira de motorista, se tivesse votar ou até mesmo provar identidade em situações simples do dia a dia. Como muitos brasileiros em situação semelhante, ele foi ao cartório de Plácido de Castro solicitar a segunda via da certidão de nascimento, o documento mãe de todos os outros. Foi ali que o absurdo se revelou. A descoberta no cartório: senhor, o sistema não aceita porque, ao digitar os dados no sistema eletrônico do cartório, já integrado ao Sistema Nacional de Registros Civis, o funcionário parou, franziu a testa e chamou o chefe. A tela mostrava data de nascimento, 12 de outubro de 1064, idade calculada automaticamente, 955 anos. O cartório não podia emitir a segunda via porque o sistema do Registro Civil Nacional, implementado progressivamente a partir de 2010 a 2015, tem validações automáticas de data. Uma pessoa nascida antes de, digamos, 1850 ou 1900 gera alerta de inconsistência. Pior, para emitir documentos, o sistema cruza com bases como o Receita Federal e Instituto Nacional de Seguro Social, e nenhuma delas aceitaria um CPF ou título eleitoral de alguém nascido na Idade Média. Raimundo ficou sem reação. Ele sabia que tinha 55 anos, tinha fotos de formatura, filhos adolescentes, netos pequenos, mas o documento oficial dizia outra coisa. Reportagens da época de um Acre, Universo Online, Metrópolis aqui 4 horas, contam que ele saiu do cartório rindo de nervoso, sem acreditar. Eu falei, mas eu não sou imortal, não? Relatou em entrevista ao G1. Caso rapidamente chegou ao conhecimento da imprensa local, que adorou o inusitado da história. O erro, como 1 virou 9, ou o inverso.
O erro foi quase certamente um simples deslize de digitação ocorrido décadas antes. Provavelmente na década de 1980 ou 1990, quando a certidão original foi transcrita ou migrada para um novo livro de registro, hipóteses mais aceitas, o ano original era 1964. Alguém digitou ou escreveu 1064 por engano, o 1 e o 9 são próximos no teclado QWERTY, ou no teclado numérico antigo, ou simplesmente um lapso visual. Em alguns cartórios antigos do interior, as certidões eram preenchidas à mão e depois copiadas. Um escrivão pode ter confundido o 1 com 9 ao copiar ou ao ler a letra cursiva. Quando o Acre integrou o Sistema Eletrônico Nacional, SRPN, menos Sistema de Registro Civil das Pessoas Naturais, o dado errado foi migrado sem revisão humana detalhada. O fato é que o erro passou despercebido por mais de 30-40 anos, porque Raimundo nunca precisou apresentar a certidão de nascimento em situações que exigissem verificação rigorosa de idade. No interior do Acre, muita gente vive décadas só com RG e CPF emitidos localmente, sem grandes cruzamentos. A batalha na justiça, corrigir 900 anos de idade, sem conseguir emitir documentos. Raimundo recorreu à Defensoria Pública do Acre, em julho de 2020. Entrou com uma ação na Vara de Registros Públicos, Órfãos e Sucessões da Comarca de Rio Branco, para onde ele havia se mudado. O processo foi rápido e hilário nos autos. O juiz analisou e escreveu na sentença algo na linha de: é evidente o erro material. Se o requerente tivesse nascido em 1064, estaria com 955 anos de idade, o que é materialmente impossível. Determinou que o cartório de Plácido de Castro corrigisse a data para 12 de outubro de 1964 e emitisse a nova certidão, sem custos. Em poucas semanas, a correção foi feita, Raimundo ganhou seus documentos corretos e voltou a ser apenas um homem de 55 menos 56 anos. Mas a história já tinha viralizado nacionalmente. Portais como G1, Universo Online, Metrópolis, R7 e até sites internacionais de curiosidades repercutiram. Muita gente brincou: finalmente achamos o segredo da longevidade amazônica. Ou Matusalém era acreano. O que a história revela sobre o Brasil real por trás do humor. O caso de Raimundo expõe problemas reais do sistema de registro civis brasileiro, falhas na digitalização de dados antigos. Milhões de registros de antes dos anos 2000 foram migrados sem dupla conferência. Burocracia em regiões remotas menos no Acre, muitos cartórios ainda operam com estrutura limitada. Erros assim não são raros. Impacto na vida real: perder documentos pode travar a vida de uma pessoa por meses. Sem CPF, sem benefícios, sem RG, sem trabalho formal. Ausência de revisão periódica, muitos brasileiros nunca revisam seus dados de nascimento até precisarem. Casos semelhantes, menos extremos, acontecem com frequência. Pessoas com data de nascimento trocada a dia, mês invertido, nomes errados, sexos trocados, mas poucos chegam ao nível de 9 séculos de diferença. Depois da correção, o que aconteceu com Raimundo? Após 2020, Raimundo sumiu um pouco da mídia. Em 2023, o G1 Acre mencionou o caso novamente em uma retrospectiva de histórias curiosas dos 10 anos do portal no estado, mas sem atualizações sobre ele. Provavelmente voltou à vida normal, trabalhando, cuidando da família, talvez rindo da história. Quando alguém pergunta: hoje em 2026 ele teria cerca de 61 menos 62 anos, idade comum, nada extraordinária. Mas por algumas semanas em 2020, ele foi oficialmente o homem mais velho do planeta. Reflexão final: o absurdo que nos faz rir e pensar. A história de Raimundo Nascimento de Queiroz é daquelas que misturam o ridículo com o humano. Mostra como um erro minúsculo, um dígito trocado, pode transformar um homem comum em lenda instantânea. Mostra também a resiliência de quem, mesmo diante do absurdo burocrático, vai atrás da solução. Procurou cartório, defensoria, justiça e conseguiu. No fundo, é uma parábola brasileira moderna. Em um país onde a burocracia às vezes parece medieval, um erro de 9 séculos pode acontecer e ser corrigido com uma sentença judicial de poucas linhas. Raimundo não viveu 955 anos, mas viveu o suficiente para virar notícia nacional, fazer milhares de pessoas rirem e, quem sabe, lembrar a todos nós que, no Brasil, até a data de nascimento pode ser uma aventura.